1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9, nós veremos o fim de todas as coisas está próximo. Verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo. Os cristãos aguardavam na ponta do pé o retorno de Cristo. Eles ansiavam o dia da partida para estar com o Senhor. Se lá atrás os cristãos já estavam próximo do fim, imagina hoje, estamos às portas da eternidade. Se o fim de todas as coisas está próximo, como devemos viver a vida? Devemos viver de forma criteriosa e sóbria. Devemos distinguir o que é prioridade na nossa vida daquilo que não é prioridade. Devemos pensar antes de agir ou falar. Temos que ter discernimento e não sermos envolvidos com as situações deste mundo. Muitas vezes vivemos como se o mundo não fosse acabar ou fôssemos morrer e vivemos para os nossos próprios interesses. Pedro ele diz que devemos vigiar em oração. Quando deixamos de orar, deixamos também de vigiar. A vigilância acompanhada a uma vida de oração. O cristão que não tem uma vida de oração não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. A sua vida natural é o reflexo da sua vida espiritual. Vigiem e orem para que não sejais tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Mateus 26, 41. Verso 8. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Pedro diz que devemos amar uns aos outros com um amor ágape, um amor sacrificial, o amor que renuncia, um amor que não falha. Pedro fala que devemos ter um amor intenso. Isso significa um amor esticado. É quando um atleta que estica os músculos para dar o máximo de si na corrida. Você se dá o máximo para amar aqueles que não merecem o seu amor? Amar apesar das injustiças, dos insultos. Amar aqueles que te perseguem, que te ofendem. Amar mesmo que esse amor não seja correspondido. Pedro diz que esse amor perdoa as ofensas do seu próximo e não se lembra mais. O amor, ele não irá encobrir multidão de pecados, mas o amor irá cobrir multidão de pecados. Cobrir o pecado significa perdão. O amor perdoa multidão de pecados. Agora, encobrir é esconder ou ocultar. Cobrir é proteger ou defender. Você vê a diferença entre encobrir e cobrir no Salmo 32, porque este salmo detalha a luta de Davi com a sua própria pecaminosidade. Davi declara: quando me calei, meus ossos estavam se desgastando com os meus gemidos o dia todo. Dia e noite sua mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotavam. Verso 3 e 4. Enquanto Davi permanece em silêncio, o pecado corrói sua vitalidade espiritual. Culpa, remorso, vergonha começam a dominar a sua vida. Cada vez mais, Davi se sente dominado pelo peso espiritual negativo sobre ele. A reviravolta ocorre quando Davi se recusa a encobrir o seu pecado. Davi escreve no verso 5: Então eu te confessei o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Perdoas a culpa do meu pecado. Davi ele reconhece seu pecado diante de Deus e ele confessa o seu pecado para permitir que Deus o cobrisse, para redimi-lo e perdoá-lo. Ao fazer isso, Davi experimenta a plena libertação operada pelo amor de Deus. Para Davi descobrir o seu pecado, ele deveria confessá-lo ao Senhor. Verso 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações.
Pedro diz que o cristão deve ser hospitaleiro, deve não só abrir o coração, mas também abrir a casa. Ele deve estar pronto para receber pessoas na sua casa, isso com alegria e sem murmuração. O cristão, ele deve colocar não só a sua vida, mas também a sua casa à disposição do reino de Deus. Exemplo de hospitalidade na Bíblia é Abraão, que recebeu estranhos em sua casa, Reuel, que recebeu Moisés em sua casa e o sustentou, a mulher sunamita, que hospedou por muito tempo o profeta Eliseu, Marta e Maria, que hospedaram o próprio Jesus, Lídia, após convertida, abriu as portas da sua casa a Paulo e seus companheiros. Mas devemos lembrar que não é para todos que nós devemos abrir as portas da nossa casa, mas sim para aqueles que realmente têm frutos de homem e de mulheres de Deus, pessoas que têm uma vida santa perante o Senhor e que têm frutos da graça de Deus e da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém?